pessoal, boa tarde. Aqui é o Heitor, professor de Geografia aqui no Nacional. Vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o dia do Enem, né? Dar algumas dicas que possam auxiliar vocês no dia da prova, né? E acredito que a gente precisa pensar em dois aspectos importantes. Primeiro, o nosso bem-estar, vocês estarem bem no dia da prova, então, né? Estudem o que tem para estudar até a véspera ali, mas no dia anterior descansem, né? No dia da prova acordem mais cedo, estejam com tempo, né? Cheguem adiantado para a prova, né? Não cheguem em cima da hora, né? Para que vocês tenham tempo de achar a sala de vocês, de se acomodar, né? Tranquilamente. Esse é um primeiro aspecto tão importante quanto o estudo, certo? Então não deixem de levar em conta o bem-estar de vocês para o dia da prova, ok? Em relação aos conteúdos, né, especificamente, primeiro não deixem de olhar as provas anteriores, né, dos anos anteriores, porque lá vocês vão ter ideia, né, dos temas que vêm sendo cobrados, né, do ano passado, do ano retrasado, né, tem alguns temas que se recorrem mais e tem alguns temas que por alguma evidência do ano ou da situação específica, principalmente no caso da geografia, eles vão aparecer, né? Nesses temas que recorrem mais na geografia, né, estatisticamente a gente tem alguns, como por exemplo, geografia urbana, urbanização do Brasil, né, a gente tem o tema da geografia agrária, né, questão fundiária no Brasil, a gente tem a questão ambiental, que é um tema recorrente que está em voga atualmente, né, por conta da crise que a gente está vivendo, a crise climática, a crise ambiental. E nós temos alguns temas, né, que atualmente estão em evidência por conta da questão geopolítica mundial. Então nós temos aí a guerra na Ucrânia, nós temos aí a guerra no Oriente Médio. Então esses temas, por serem muito atuais, eles podem sim estar presentes na prova. Então, correlacionem esses temas que vem aparecendo estatisticamente nos outros anos. Então, a questão urbana no Brasil, desenvolvimento das cidades no Brasil, relacionado com o desenvolvimento da indústria, né, a industrialização do país, juntamente com o processo de êxodo rural, que aí você já consegue fazer essa conexão com a geografia agrária, esse processo que foi fomentado pelo Estado brasileiro, né? Então, faça esse estudo, se debruce esse estudo das revoluções industriais, como as revoluções industriais elas fomentaram o processo de urbanização nos países em que elas vieram acontecendo e no Brasil em meados do século XX ali, 1930, 1940, ok? Além dessa questão da urbanização, as revoluções industriais, elas também têm os avanços técnicos que elas trouxeram, então as matrizes energéticas dessas revoluções, deem uma olhada nisso, desde a primeira revolução na Inglaterra até a quarta revolução industrial e a revolução 4.0, que é a revolução das tecnologias da informação. Então essas revoluções industriais, elas explicam e estão relacionadas ao processo de urbanização e também a questão da geografia agrária e do êxodo rural no Brasil. Então, tentem sempre olhar os temas de forma separada, mas correlacionarem eles para realizar a prova, ok? As questões do Enem, elas são bem, elas buscam sempre muitos textos que são multidisciplinares, que tragam reflexões em relação àquele tema, em relação à realidade brasileira. Então, é importante a gente estudar temas específicos, mas sempre buscar correlacionar esses temas, ok? Essa questão das estatísticas no Enem abarcam mais esses temas. Então, indústria, geografia agrária, geografia urbana e questão ambiental. Para a atualidade, olhem para a questão das duas guerras que estão mais em evidência. A guerra na Ucrânia, né, que não é algo atual, vem de uma geopolítica da Guerra Fria, né, da divisão do mundo em dois polos, o polo capitalista, o polo comunista, essa divisão do leste europeu e como que isso com a queda do Muro de Berlim acabou aumentando alguns conflitos que existiam ali. Então isso não é algo atual, sempre pensem nessa questão histórica, bem como a questão do Oriente Médio, né, que agora está em evidência com o ataque do Hamas lá no território palestino, no território israelense, desculpa, e quando isso acontece, a gente também tem que olhar para a história e ver que esse território também foi criado num contexto de guerra, que é a Segunda Guerra Mundial, existiam diversos povos que ocupavam aquela região, e isso gerou conflitos que não são atuais, não são momentâneos, né? Não se explicam só com
essa guerra. A gente precisa olhar para o contexto histórico. Então sempre busquem relacionar o contexto histórico e correlacionar esses temas da geografia para responder as questões. No mais, façam com calma, façam com tranquilidade, façam as questões que vocês acham que tem mais facilidade, que vocês entendam melhor o tema, e depois vão para as questões mais difíceis, que vocês vão levar mais tempo para isso. Tenham um excelente Enem, uma excelente prova e boa sorte!